estamos começando mais uma edição do programa BPN-Cast Eleições 2024. Contamos com a sua audiência e também, caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, então se inscreve e também deixe aí já o seu joinha, compartilhe com seus amigos, convide quem está aí no seu círculo de amizade, nos grupos de WhatsApp, chama aí essa galera, comecinho de noite, né? E a gente vai trazer mais um pré-candidato que vai falar um pouco sobre o seu pensamento em relação à política pública de cultura, mas claro, em relação aos outros fatores de como ele pensa a cidade de Caruaru, como ele acha que algo está dando certo em relação à gestão, algo que precisa melhorar, e também vamos ouvir um pouco de sua história. Você está nos acompanhando às terças e quinta-feiras, sempre às 18 horas, aqui nesse ambiente tão agradável que é o Lambreta Café Bistrô. Às vezes eu me atrapalho mas a língua parece que agora destravou. Rimando também, né? Ele que é poeta, que é compositor e entre outras coisas mais que a gente vai saber daqui a pouco, está aqui conosco o Armando Dantas de Barros Filho. E então quero já desejar as boas-vindas, dizer que é uma alegria, um prazer estar lhe recebendo aqui, né, e agradecer por você ter honrado esse nosso convite, e fique à vontade aí então para esse momento inicial, né, da sua saudação também para quem está nos acompanhando. Primeiro, agradecer a você, Paulo, sabe o respeito que eu tenho, agradecer o convite de estar aqui, nesse espaço maravilhoso, todo mundo que está acompanhando, quem assiste agora, quem vai assistir amanhã, outro dia. Armandinho, como você citou, meu nome batismo é Armando Dantas de Barros Filho, eu nasci em 86 em Caruaru, tenho 38 anos de idade, e aos 3 anos de idade que tive que sair de Caruaru para morar numa cidade do Recife. Na época, o nosso transporte foi um caminhão. Antigamente não tinha essas caçambas coletoras de lixo. A caçamba do lixo era um caminhão em cima, né? A gente jogava o lixo em cima e mandava lavar na época. Na época era João Lima. Para fazer a mudança. Para fazer a nossa mudança. E a gente foi morar no Recife, literalmente, no caminhão do lixo. E aí, com 8 anos de idade, eu comecei a trabalhar com meus pais, né? Meu pai, especificamente, Armando Barros, que também era cantor, compositor. Aí eu comecei como um cobrador de lotação, com 8 anos de idade, e o Doce Maranhão em um centro, no Parque 13 de Maio, todos os dias, né, até meus 12 anos. Depois proibiram as combis rodarem, aí a gente foi morar em Petrolina, e aí eu com 12 anos fui vender coco, uva, manga, banana, acordando todo dia 3h30, 4 horas da manhã. Entre os filhos, você é mais velho? Eu sou mais velho. Sou mais velho. Pingo, meu irmão, que é da banda também, 5 anos mais novo que eu. E aí a gente tinha que cuidar do meu irmão, fazer as tarefas, né? Também a parte de alfabetização também, que eu fui muito ligado à educação desde pequeno dele. E a gente foi morar em Petrolina. Foi quando em 2000 a gente volta, 2000, 2001, para Caruaru. E aí quando a gente cria, já tocava, né? Pequenininho, desde pequeno. E a gente criou o que é o Fulô da Caruaru hoje. Na época era um trio. Sendo que eu via a dificuldade do meu pai passar, né? Tinha que vender banana, tinha que ser combeiro, porque a música era muito difícil para ele. E eu entendi aquilo aos 8 anos, que eu precisava estudar para poder dar a meu pai, a minha mãe, meu irmão uma condição melhor de vida. E foi isso que eu fiz a minha vida inteira, né? Eu fui nessa construção aí, morando no Petrolina de volta. Comecei a tocar, foi quando eu fiz minha primeira faculdade, no ano 2004. Fiz o bacharelado em Educação Física, gostava de Educação Física, era atleta, de judô, de futebol. Até a gente aqui no Lambreta Café, eu e Anderson, nós somos vice-campeões pernambucanos de futebol, no time do saudoso Lambreta, que é o Arrudão. Então eu tenho uma história do Caruaru desde a minha adolescência, com 15 anos de idade. E aí a gente foi estudar, fiz bacharelado, depois eu fiz a minha segunda faculdade, foi a licenciatura em Educação Física, depois eu me formo em Pedagogia, depois a gente faz a especialização em Didática do Ensino Superior, depois eu presto seleção na Universidade Federal da Paraíba para o mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas, depois eu faço doutorado em Educação, mais 4 anos, né, na minha área de Educação, das políticas educacionais. Depois vem a pandemia,
eu ganho a bolsa e vou estudar em Portugal, morei 6 meses lá e faço meu pós-doutorado. Então, sou um cara muito feliz que, como aluno de escola pública, consegui chegar no mais alto nível de formação acadêmica. Em paralelo a isso, eu tenho uma banda que tem 23 anos de carreira, com meu irmão, com meu pai. A gente começou ali. Em 2016, a gente teve a oportunidade de ser a única banda no planeta cantando forró, a ganhar um festival, que foi o Reato, que foi o Superstar na Rede Globo, e trazer para Caruaru esse orgulho, né, cantando forró, sendo da capital do forró. E agora vem o meu terceiro desafio, né? Graças a Deus, Deus me presenteou em tudo. Apesar de onde a gente veio, eu sempre tive muita resiliência, sem esperar as coisas. Não tem muita gente que é muito agoniada, ansioso. A gente tem que ir construindo a coisa no dia a dia. Ninguém começa pronto. Você é produto de uma construção. Eu não comecei no Superstar. Eu comecei tocando Caruaru no trio de forró, ganhando R$300 para tocar 4 horas. Então, na política não é diferente. Amanhã está construindo o nome dele. Já ajudei em 11 eleições Caruaru, né? Estou há bastante tempo. Agora coloquei meu nome à disposição pela segunda vez agora, em 2022 vim candidato a deputado estadual, tive 6.400 votos, com o menor recurso da cidade, tive 100 mil, quando todos os meus concorrentes, ou que tinham mandato, ou que disputaram, tinham mais de R$1 milhão de fundo eleitoral, mas para mim foi muito produtivo, né? Então, conquistei esse espaço, garanti um partido, que estou presidente do Solidariedade, o nosso grupo político, né? Ganhamos o primeiro turno, tivemos mais de 2 bilhões e 200 mil votos com Maria Reis, e sou muito feliz, porque agora estou pré-candidato a prefeito, é um desafio grande, mas Caruaru tem uma coisa muito interessante. A largada não faz diferença, o que faz diferença na política é a chegada. E eu já vi muita gente dizer, rapaz, esses caras vão começar na música. Como muita coisa na vida, né? E aí você tem que ter a tranquilidade de construir esse processo. E a única coisa boa que Deus me deu nessa minha vida, Paulo, eu viajei na mente agora com a Elis Regina. Que aí a única coisa que Deus me deu foi todas as dificuldades que eu tive na minha formação, me deu a capacidade de aprender a dialogar com as pessoas, e quando chega na frente de uma multidão com 100 mil pessoas, ou na rua para conversar com as pessoas, ter a tranquilidade de participar do processo. Caruaru tem debate. E aí quando começam os debates nas TVs, nas rádios, no corpo a corpo, uma exposição maior, né? E aí, do Armando, não enquanto artista, porque essa exposição já tem boa e tem muito mais, né? O mais difícil que ser prefeito de Caruaru é você conseguir chegar na segunda emissora do plano e ganhar R$1. Isso aí conseguiu. Na verdade, eu não preciso vir para a política, né? Na verdade, se for pensando financeiramente, o que eu ganho no mês de junho é mais do que 4 anos de salário de um prefeito. Se fosse por dinheiro, eu não estava fazendo política. Né? Mas eu, na verdade, mais trabalho do que a música, né? Então, nesse período de shows, desde pequena cidade, grande cidade, pequenos espaços até, não sei se ginásios, ou então pelo menos ambientes com um porte maior, já tiveram a experiência de tocar em trio elétrico? Já muito, da madrugada. Eu já estava pensando aqui, do caminhão para o trio. Foi a diferença, a gente começou. E é isso, a minha história é uma história que o caruaruense conhece. Eu posso ser tudo menos ser um genuíno caruaruense, né? E nesse âmbito da política, tem tantas com conhecimento, né, que fez história através do conhecimento, no caso do Arnaldo e da Ana Barros, né, de estar sendo analista político e contribuindo muito nesse campo da formação. Tem Perpétua, né, que entrou na gestão no campo executivo e depois legislativo. E quem mais assim você puxa para trás? Pai e mãe? Na verdade, tinha alguma influência nesse sentido? Esse pessoal, você citou os meus tios, né? Eles começaram agora na política, né? Meu pai começa lá atrás, né? Meu pai foi assessor parlamentar do primo dele, Fernando Ferro, né? Então eu fui criado com Lula no colo, com Fernando Ferro, meu pai rodando o estado, né? Na época de Miguel Arraes, na época de todos esses começos, que eram antigamente tinha showbiz, que era Reginaldo Rossi e Marcel Mello, antes de Miguel Arraes entrar no palco. Então eu fui formado, né, nesse ambiente, né? Na verdade, a minha família nunca teve experiência político-partidária. Veio ter depois do trabalho que eu trouxe Raquel Lira para a família, e aí faço essa aproximação, porque todos os 3 tios eram críticos a João Lira e a Raquel, e eu faço esse processo de aproximação. A prova disso está quando você faz esse levantamento de tempo em relação ao período que você contribuiu nas campanhas anteriores, né? Eu fiz 4 campanhas com Raquel Lira, né? 2008 a minha família não fazia parte de política, 2012 não fazia parte de política, na eleição de 2016 ninguém participou de política. A família, você citou, Perpétua, entra no governo com Raquel, ganha a eleição
E aí sim, e aí recebe o convite, faz o trabalho dela lá. Então a gente já viu, eu trabalhei como militante na juventude de Tonigel, fui diretor de esportes. Você pergunta assim, quem foi o primeiro a ter carro? O primeiro a ter carro foi a Armandinho, eu fui diretor de esportes com o Zé Queiroz, na época de 2009 ainda, né? Era Paulo Nunes secretário e já tinha um trabalho. Eu sempre militei na política, desde a minha juventude, fui o primeiro presidente de diretório acadêmico na faculdade da SEM, na época. Então, assim, eu tenho uma história de luta, e se for entrar para a cultura... e aí, assim, lógico, uma coisa é quem faz análise política, outra coisa é quem faz política partidária na ponta. São coisas bem distintas, né? E às vezes as pessoas têm, às vezes, até uma dificuldade quando vivencia a coisa, porque na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. E a política requer muito diálogo, requer muita paciência. Às vezes a gente tem que engolir sapo por um objetivo maior. Você não é político de si, você é político de uma causa, você é político de um grupo político, você representa pessoas que sonharam com você aquele espaço. Então, Armandinho, a mesma coisa, eu sou enquanto artista, eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar em todos os funcionários que estão ali trabalhando, eu tenho que pensar em todos os fãs que estão ali trabalhando. Era muito mais cômodo para Armandinho ficar calado dizendo que a atual gestão está fazendo tudo certo e subir no palco e ganhar 850 mil reais em 1 hora e 20 minutos. É muito mais cômodo. Nunca foi isso que nós fizemos. Quando estávamos na programação, a gente foi para frente da prefeitura, cobrou o reajuste de cachê. Se tem 50% de aumento do cachê dos artistas, não foi porque o presidente da Fundação Cultura defendeu, pelo contrário, ele ligou pedindo para os artistas não irem para o ar. E a gente foi e conseguiu esse aumento, 34% em nível de estado, a Lei Luiz Gonzaga, auxílios emergenciais, Lei Aldir Blanc, que estava travada, a gente foi lá no Congresso. Então, assim, eu tenho uma história de luta. Agora, eu sou muito discreto no que faço. Os números falam por mim. Né? O que eu conquistei na minha vida foi fruto de trabalho, não foi tio, não foi ninguém, não foi Zé Queiroz, não foi Raquel Lira, foi o povo de Caruaru que me deu. Tudo que eu conquistei, eu tenho gratidão ao povo da minha terra. Então, são essas pessoas que a Armandinho agora quer devolver todo esse preparo do acadêmico, do professor, do pesquisador, do artista e agora do político que vai para a política partidária. Porque político todos nós somos. Isso aqui é um espaço político, como você conscientiza, como você dialoga, como você faz refletir. Então hoje a gente tem que ter essa tranquilidade de entender que as etapas do cronograma da política partidária eu cumpri. Primeiro, tem um lado, eu estive com Raquel em 4 eleições. Quando a Raquel me chamou em 22 para ser o candidato, e no último dia da volta da Débora Almeida, ela também me deu a oportunidade de eu seguir um novo caminho. E Raquel hoje me dou super bem com ela, sou servidor do Estado, né, há 14 anos, né? Você pergunta também, antes disso você perguntar assim, Armandinho, eu já tinha uma vida pública, né? Se há 14 anos sou concursado do Estado, eu tenho uma vida enquanto servidor há 14 anos, né? Não é desde 2022, né? Ou 20. Eu tenho uma história já construída, né? Apesar de trabalhar na iniciativa privada, eu tenho uma história pública, porque só entra no concurso público quem passa no concurso público, né? Então isso é outra situação que nós temos. Fui coordenador do convênio da Faculdade da SESC, que tinha 12 mil crianças com o governo federal do Ministério do Esporte. Coordenei a educação em prisões do Estado de Pernambuco, de Itamaracá, Petrolina, todo o processo de ampliação e implementação nas escolas das unidades regionais. Fui gestor do Esporte Clube do Recife, com um orçamento de 12 milhões por ano. É maior do que muitas prefeituras que nós temos no Estado de Pernambuco. Então, de gestão pública, eu entendo. E privada. Peguei uma banda que era um trio, hoje é uma banda com 23 anos de carreira. É uma empresa, porque tem um CNPJ. Você tem que gerir. Tem que gerir recursos humanos, toda a questão administrativa, jurídica, contábil, marketing. Então, veja, há muita gente pergunta, Maninho. Isso cala um pouco, porque eu acho que essa pergunta que você ia falar, que é em relação à experiência para assumir, né, uma prefeitura, seja de pequena ou de grande porte. E quando você faz essa avaliação, na realidade a gente vê que na sua vida houve E se você for analisar o meu currículo, a experiência que eu estou entrando hoje, e analisar quem foi prefeito de Caruaru, compare para o lado histórico. A formação compare que até fora, né? Compare quem está na gestão, compare assim individualmente, academicamente, o gestor e a Armandinho. Compare a experiência de vida, de ter morado fora do Brasil, de rodar um país. Eu não vivo aqui, eu vivo rodando no Brasil, tocando em shows, ou em palestras, em congressos. Avalie familiarmente, profissionalmente, tecnicamente. Então, aí é por isso que eu digo assim, tem que ter muita tranquilidade. Quando chegar nos debates na eleição, e aí o conflito não tem assessor, não adianta, a prova é individual, não adianta você colar mais um coleguinha.
E aí é outra campanha. E aí você analisa todo o currículo de cada pré-candidato desse e o povo vai fazer essa avaliação. O que eles mais conhecem é o Armaninho, o sanfoneiro, né, da Flor do Mandacaru. Quando a Armaninho tiver a oportunidade de mostrar os projetos, o seu plano de governo, que vem sendo construído com associações, com sindicatos, com profissionais especialistas em cada área técnica, a gente vai ter a oportunidade de mostrar a Caruaru que a gente tem uma história na vida pública e privada, né, na gestão pública e na gestão privada. E além disso, Paulo, eu sou o único pré-candidato que está em essa disputa dos que estão ainda no projeto vivo, que tem uma formação, uma escola de formação de liderança política, que é o Renova BR. Lógico que tinha eu e o Rafael, como o Rafael está nessa dificuldade agora partidária por conta do que aconteceu no Bivar, né? A gente está aguardando que vai se ter, mas a imprensa noticia é que ele está fora da disputa da majoritária. Então, eu me formei, eu estudei 360 horas no Renova BR, que é a maior escola de formação política do Brasil, estudando com gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Amazonas. Então, foram 360 horas aprendendo com quem é referência em cada área, para entender o que é a questão tributária, administrativa, jurídica, contábil. E é uma formação direcionada para a política, para a gestão pública, né? Então, é um curso de especialização. São 360 horas. A nossa formatura foi lá no Mané Garrincha, em Brasília. Então, graças a Deus, tudo que fiz, eu primeiro me preparei para vir na disputa. Não é um aventureiro que vai vir com uma pré-candidatura a prefeito de Caruaru. Eu conheço Caruaru, porque eu nasci em Caruaru, vivo em Caruaru, todos os meus filhos são caruaruenses, nasci na Casa de Saúde com Jesus. Eu ando a cidade inteira, nós temos um quadro diário, que chama-se A Voz do Povo de Caruaru, onde eu mostro os problemas e quando a gestão resolve, eu mostro que solucionou. E a população não quer saber quem fez, quem é o problema resolvido. Essa é a política boa que eu faço. Eu não preciso agredir o atual gestor, eu não falo mal do Rodrigo Pinheiro, eu falo mal do modelo de gestão técnico e político dele. Eu não tenho nada contra, eu acho que ele é um rapaz jovem, tem um futuro pela frente, mas ele precisa dar respostas aos que são silenciados. É muito bom ouvir o que é publicado em alguns meios de comunicação ou quem trabalha na prefeitura. Vá para as massas, vá para as periferias, no Novo Mundo, vá para o Zé Liberato, vá no São João da Escócia, vá no Demóstenes Vera, vá na zona rural. Procure ir nas unidades de saúde da família, posto de saúde da família, procure saber o que está sendo ofertado ao filho dos estudantes das escolas públicas, qual é o cardápio da merenda. Tudo isso e muito mais a gente vai mostrar qual é a verdadeira Caruaru. E isso vai fazer uma diferença muito grande. Caruaru, me lembro, Raquel Lima em 2016, quando o Nigel estava disparado na frente, Jorge Gomes era o vice de Zé Queiroz, com 83% de aprovação, tendo sido vice-governador, deputado, Laura tendo deputada, e terceiro era Eric Lessa, que era um delegado em ascensão, tinha tido aquela questão da operação policial, e Raquel era a quarta, a última, largou com 3%, e Raquel foi fazendo a única coisa que ela tinha naquele momento, que era isso aqui, ó, mostrar a realidade, discutir política com dados e evidências. E eu me lembro de Eduardo Campos, era Mendoncinho, estava com o governo ali, Humberto era o segundo, e Eduardo lá embaixo, com 3,5%. A eleição tem 2 turnos. E tudo pode acontecer na eleição. Então hoje eu vi gente grande aí sendo descartada do processo. E a Armandinho, um partido chamado de pequeno, está vivo no processo. É uma prioridade nacional de solidariedade. E conseguimos um outro partido, que é a Democracia Cristã. E pode ser que ainda venham outros aí que a gente está construindo também. Então veja, eu sou muito feliz, Paulo, só com um diálogo. Né? E busquei o diálogo com o Rodrigo, né? De 2020 a 2022, tentando aproximações. Mas é um modelo que você vê que hoje ele está isolado por consequência disso. Ele rodou, disse que ia sair do partido da governadora, disse que ia para o Republicanos, não foi, depois ia para o PSD, depois ia para a Federação, morreu na barra da saia da governadora. Então, assim, ele mostrou que não tem uma independência técnica e política. E a política vai construída a muitas mãos. Então, um espaço como esse seu é um espaço maravilhoso. Você atinge uma parcela da população. Então, todos os locais que sou chamado, eu vou. Desde ir conversar com quem está na rua, mostrando o problema, a televisão tem uma audiência ou na rua. Isso é uma característica minha. Você me conhece, você me viu na rua. O cara vai me ver na rua pagando a conta, ou no shopping. Eu sou caruaruense, eu não me escondo. Eu não sou um personagem. O Armandinho não só o meu pau artista, é um professor. E o político, veja, a política Caruaru está do jeito que está. A gente imagina, se Raquel não ganha a eleição, por exemplo, todos os políticos, naturalmente, em Caruaru, tinham perdido todos. Porque perdeu Lessa, perdeu Zé Queiroz, perdeu Laura Gomes, perdeu Tom Nigel. E Raquel ainda salvou, é governadora, lógico, eu estava no outro projeto político. Mas analise, tem alguma coisa errada em Caruaru acontecendo. Não é normal
que os políticos que são na cidade perderam. Ah, não é porque tem muito político vindo de fora. Será que nunca tiveram político vindo de fora? Sempre os políticos de fora estiveram aqui. O problema é que, quando a gente não dá atenção na nossa casa, o inimigo vai e entra na nossa casa. Agora, isso é espiritualmente, isso é familiarmente, isso é em qualquer esfera da vida. Eu queria até colocar que nem sempre, embora que às vezes sim, mas nem sempre o inimigo, né? Pode ser um visitante. O amigo, né? Não, e um visitante, né? Para dizer também que necessariamente nem todos aqueles que fizeram campanha aqui são necessariamente E você vê, quando a gente tem uma perda de representatividade política, você pensa que eu fico feliz? Para mim é motivo de tristeza. Eu queria que, em vez de ter 3 ou 4 deputados, nós tivéssemos 5, 6. Uma bancada maior. Quanto mais deputados, mais recursos para a cidade. Perdemos o deputado federal Rony Queiroz, que é um deputado que tem história no Araru, né? Tem Fernando Rodolfo hoje, que apesar de ser Garanhuns, bem construídos, inclusive é pré-candidato em Caruaru também. Então, assim, a gente perdeu a representatividade. Então, onde é que a harmonia está situada? Quando eu enxergo esse vácuo político, eu observo a necessidade de novas lideranças. E quem são essas novas lideranças? Essa é uma grande pergunta. Se você não tiver a coragem de romper com a zona do conforto e com a mediocridade que existe nos processos políticos, você vai entregar alguém que às vezes não tem compromisso, não tem história, não tem currículo, à cidade. Então, a Armandinho não está preocupado com o resultado da eleição. Eu vou me lembrar de uma frase de Ayrton Senna, que ele sempre disse assim: mas Senna, naquela época que Ayrton Senna estava ganhando tudo, Paulo. Aí dizia assim: por que você está sempre no pódio? Né? A imagem tem do Senna vencedor. Porque eu nunca me preocupei com pódio, eu sempre me preocupei com pista. Ou seja, o cara treinava, eu primeiro começava, o último saía. Quando chovia, todo mundo parava, ele ia lá treinar na chuva. E se no dia chover? Ou seja, então o que foi que eu construí na minha vida? Enquanto todos os outros tiveram tudo, eu nunca tive nada. E o que é que eu tinha? Força de vontade, coragem, fé, resiliência. Foi isso que fez com que a Fulana Caruaru chegasse onde chegou. Foi isso que fez com que o aluno de escola pública pudesse chegar ao pós-doutorado. Foi isso que está fazendo com que o cara, como a Armandinho, que tem a sua vida resolvida, possa romper com a zona de conforto. Porque, veja, não precisaria vir para o processo político partidário. Quando você vem, você não só tem ônibus, você tem bônus, né? Você tem os dois lados, você ganha uma parte e perde por outra. E é uma responsabilidade que eu sei que estou assumindo, mas que lá na frente as pessoas vão dizer assim: valeu a pena esse rapaz aqui trazer a opção dele, o projeto dele, as ideias dele. E eu não estou preocupado com o pódio, estou preocupado com a pista. E a pista é isso aqui, ó: debate, diálogo, construção de projetos. É como a gente já tem uma atuação na minha cidade. Eu não preciso dizer assim: eu vou fazer algo com Caruaru. Eu já tenho história com Caruaru. O maior orgulho é a Caruaru. Todo mundo chorou. Já, né, naquele programa, foi a final, a comoção, a gente tem. Então, veja, eu tenho uma história como professor na minha cidade, de escolas públicas e privadas, de pesquisa, de estudos acadêmicos. Eu ajudei em processos políticos. Então, veja, eu não sou um aventureiro que estou aparecendo agora em eleição. Você falando sobre essa questão da pista, eu fui lembrando aqui, né, que é caminhando que se faz o caminho, né? Então, você está nessa. E outra característica interessante é que vocês já perceberam, quem não conhecia essa característica dele, que além de cantar bem, ele fala bem demais. Obrigado, Paulo. Então, vamos caminhando. Veja bem, você puxou para a gente um pouquinho a questão das influências que você teve no campo da política, inclusive trazendo isso para a família, para o seu pai. Mas em relação ao pensamento, perguntando de modo mais específico nesse sentido, qual é o seu pensamento político? O que é que fez mais a sua cabeça? Seja através de alguma palestra, livro específico. Eu sei que a contribuição, entre tantas que você já citou aí, do Renova BR, né? Ela foi muito forte nesse sentido, né? Porque é uma escola mesmo de formação, inclusive projetando essa possibilidade de novos gestores com um olhar diferenciado, né? Talvez, que só com o tempo é que a gente vai ver, colocando esses vícios da política para trás, mas nessa questão do pensamento político do Armandinho, como é que você desenha ele? É mais direita, mais esquerda, é centro? Eu sou um cara de centro-esquerda, né? Se você perguntar a Armandinho, e vou fundamentar isso tecnicamente, né? A gente está vivenciando no mundo uma crise de identidade devido a extremismos. Você pega lá, vamos pegar o Brasil, se o cara é do lulismo ou é do Bolsonaro, aí são inimigos, né? Aí o que está no meio aqui são os estados, os municípios, aí a gente sofre pela falta dessa compreensão. Você vota em quem você quiser.
Você acredita no que você quiser. Só tem uma coisa que você não pode deixar de fazer, é respeitar a diferença. Que é isso que o Renova nos ensina. Que é isso que o maior político do mundo, sem ser político partidário, nos ensinou, que é Jesus Cristo, que é amor e perdão. Quem não aprendeu a amar, primeiro a se amar, não tem capacidade de amar ninguém. Se você não se ama, você não ama ninguém, Paulo. Se você não perdoa ninguém, você não tem a capacidade de entrar na política. Se você vai política com o fígado, tá ferrado. Vai bater cabeça. Você vai estar naquele momento, lá em cima da roda gigante. Quando o ciclo chegar. Uma projeção momentânea, mas. Por isso que eu digo, veja, analise tudo que eu faço. Na educação, eu venho devagar e sempre. Na banda, devagar e sempre. Na política, não adianta você ir na zona do que é melhor. Porque, veja, se fosse melhor para mim, eu ia para Raquel Lira, porque eu ia estar no carro do governo do Estado. Não, eu tenho um lado. Eu perdi com Maria, continuei com Maria, estou em solidariedade. Quando fui candidato pela primeira vez, foi pela solidariedade, continuo em solidariedade. Isso não me impede, por exemplo, de dialogar com Raquel. Como dialogo. Como, por exemplo, a gente pode ter a indicação também do nosso vice do governo do Estado. Olha, como assim? Isso. Mas precisa construir. Política se ganha unindo pessoas, não é dividindo. O político tem que unir um maior número de pessoas. Você ganha a eleição, tem a capacidade de juntar pessoas, mesmo que elas pensem diferentes. Agora, a Armandinha é um cara de centro-esquerda. Por que de centro-esquerda? A gente tem a extrema esquerda e a extrema direita. Esses extremismos estão levando a brigas familiares, a brigas sociais, a gente matando gente. Então, veja, aí a gente tem um partido de centro-esquerda, de centro-direita e de centrão. O centrão, que a gente vê às vezes falar na mídia nacional dos acordos de corrupção, não é isso, não tem nada a ver com a questão ideológica do centro. O centro é equilíbrio, o centro é moderação. Porque a Harmonia está no partido de centro-esquerda? Porque eu acredito em políticas sociais. E quais são as políticas que eu defendo? De educação, de saúde, de moradia, de cultura, de esportes, entre outras. Então, veja, são políticas historicamente, foram construídas, mas na perspectiva que estão associadas ao campo da esquerda. Mas tem pessoas da direita que defendem. Aí o cara fala assim, não, porque quem é da direita é Deus, pátria e família. Eu não sou cristão, eu não sou patriota, eu não sou família. Então, veja, a gente tem que ter esse cuidado para refletir. Agora, a Harmonia, por exemplo, eu tenho um partido que está comigo que é de centro-direita, Democracia Cristã. Qual o problema que tem isso? Nenhum. Tenho pastores lá que me apoiam hoje na caminhada, que são de direita, que são bolsonaristas. E eles aprenderam que sabem que a Armandinho tem lado, tem opção ideológica dele, mas eu não sou um extremista, Paulo. A cidade é governada para todos e tem que ser por todos também. Veja bem, quando você faz um governo contemplando, eu não acredito que ninguém que é da direita, que é o evangélico, queira ver quem é LGBTQIA+, morto. Não, ele não quer isso. Ele não quer, se ele defende Deus, a família, como ele quer ver um filho de Deus ser torturado? É contraditório. É contraditório. Então, por isso que eu discuto pautas. Olha, essas discussões ideológicas. Agora, quando a gente quer discutir ideologia, eu sei com qualquer um. Porque, por exemplo, eu tenho uma formação, Maninho, você bebe de quem? Eu bebo da teoria crítica, que vem da pedagogia crítica, da educação em direitos humanos. Aí, veja, mas a população às vezes não consegue entender isso na ponta, Paulo. Então, veja, eu posso dizer, vou dar um exemplo que eu às vezes discordo de algumas coisas que Lula fala, né? Porque eu votei, por exemplo, você vai votar em Maninho, você votou em quem? Primeiro Ciro, eu votei em Ciro Gomes. No segundo turno, por que você não votou em Bolsonaro? Porque Bolsonaro não tinha uma atitude, um comportamento para com o cargo que ele exercia. E nas minhas pautas, principalmente de cultura e educação, foram horríveis no governo. Não é nada contra a pessoa dele. Então, veja, quando eu faço uma discussão nesse nível de maturidade, eu não digo que Bolsonaro... Não. Veja, o que ele errou, quem tem competência de julgar é o judiciário, e já está fazendo. Veja, se ele está inelegível, deve ter alguma coisa. Então, veja, e eu sento com o meu próprio look, às vezes, de festa. Eu odeio Marília Reis. Tem gente, mas, mano, tu tá no partido de Marília. Estou no partido, mas eu não sou Marília. Eu sou a Armandinho. Agora, Marília tem a história dela, né? Foi vereadora 3 vezes, deputada federal, ganhou o primeiro turno, teve mais de uma pessoa que tem um capital político. Claro que tem. E a política é assim sendo construída. Então, veja, hoje tem uma relação boa com o Queiroz, com o Fernando, com o Lessa, com o Rafier, com todo mundo que está aí, com o Michel, que é minha amiga do pessoal da rede. Veja, e a gente tem que ter, Paulo, quem quer governar Caruaru, precisa entender que vai ter que governar com quem é esquerda, com quem é direita e com quem é centro. É a primeira coisa que Caruaru precisa. Porque o povo não quer saber disso, Paulo. Lula e Bolsonaro só vêm aqui para dar chave em cima do carro no palanque. Eles não moram em Caruaru. Eles não sabem que as periferias vivem. Eles não sabem que a zona rural vive. Então, veja, essa discussão nacional nunca refletiu em Caruaru.
Porque senão a gente tinha a bancada do PT ou do PL fenomenal. Não reflete. Porque Queiroz tem o apoio de Lula. Vamos ver se na ponta reflete. Ou será que o que o Caruaruense quer é alguém que tenha vocação pública, que se entregue, que não precisa estar ali porque é filho de político, porque é uma dinastia política? Caruaru, 64, tem pesquisa, 64% dos caruaruenses querem mudança. Mas ele não diz quem é ou não. Ele diz a persona. Quem é a persona? Quem é esse sujeito? É alguém que tenha capacidade técnica, alguém que seja de Caruaru, que tenha essa condição de dialogar com quem pensa diferente. Então veja, a gente começa a entender que nessa caminhada que se tem, o nosso nome tende, e é o que vem mostrando, a crescer no processo. Veja, se eu não tivesse aparecendo nenhuma pesquisa, veja, já tem mais eleitorado que começa a chegar lá no nível. Agora imagine quando a gente começar esse aquecimento após julho, entrevista todo dia, podcast, debate, rádio, TV, rede social. Então eu tenho essa tranquilidade, porque na época que eu era cartista, hoje já tem as convenções, né? De 20 de julho até 6 de agosto. Quando eu comecei, já existia o Wesley Safadão. Na época era Bastos Coleiro. Aí, se você for pensar assim, mas rapaz, Bastos Coleiro toca em todo canto, tem rádio, tem as casas de show, eu tinha desistido de ser artista. Não. Já existem grandes políticos que têm um capital político. Agora veja, na hora da prova, quando entra assim, é feito futebol, né? A tendência, vamos dizer, se eu perguntar a você, vai jogar o Paris Saint-Germain, que é uma referência, um time aí grande, e vai jogar o Ibis. Na lógica estatística, quem ganharia o jogo? O Paris Saint-Germain. Mas na vida, às vezes o Ibis ganha do Paris Saint-Germain. Como um central ganhou do Flamengo na época áurea. Aí, meu amigo, quem diria que, por exemplo, Raquel, que era a quarta colocada, ia ganhar do governo do estado e ia ganhar da máquina que tinha aqui na época? O próprio presidente Lula, se tivesse desistido. Na época, veja, quem tinha máquina? Não era Bolsonaro? Então, veja, Lula é feliz. Não, eu estou falando. Então, veja, a vida é feita, Paulo, dessa construção. O profissional que você é hoje é um processo evolutivo. Você hoje é um cara que faz uma análise muito mais aprofundada do que há 10 anos atrás. Analise você mesmo. O filho, como ela poxa, como ela evoluiu, a sua filha, poxa, ela era pequenininha, brincava ali, mas já está no outro, e na política diferente. Então, veja, eu enxergo o Caruaru, em 2022, Caruaru já deu uma resposta, dizendo assim, nós queremos mudança. Essa eleição agora de 24 será um rompimento histórico de um novo processo de política caruaruense. Então é preciso que pessoas que tenham outros sobrenomes, outras histórias, possam ter a oportunidade de representar, subir o Palácio Jamejaim. Armandinho representa o povo. Eu vejo de um pai que é um compositor, um caminhoneiro aposentado, de uma mãe que é uma dona de casa. Eu não sou filho de um político. Era muito mais fácil. Se eu fosse filho de Zé Queiroz, de Tony Gil, de João Lira, a minha vida era mais fácil, politicamente falando, que já tinha história. Então a gente construiu tudo do zero. Na educação foi do zero, na cultura foi do zero, e na política sempre do zero. Então assim, veja, Armandinho, quem é o padrinho Armandinho político? Armandinho? É o povo. Aos pouquinhos vai construindo, conversa com um, conversa com o outro, né? É isso que faz você construir a sua história. Se Paulo Maris fosse se perguntar, porque a Folha de São Paulo tem quanto mil adeptos, você não fazia o seu trabalho. A gente tem que fazer o nosso, por isso que eu digo, olha para frente. Se possível, encontrar o próprio caminho, né? Claro que necessariamente não significa dizer que você também vai estar se inspirando num ou no outro, pegando o dado, porque tem. E tem que ir lá. A própria palavra diz que tudo se repete, né? Então a vida né? São ciclos. Mas mesmo assim, ao longo do tempo, pela coerência, pela resiliência, pela persistência, você vai acabando encontrando né, essa identidade com o segmento construído ao longo desse tempo. Por exemplo, vamos dar um exemplo na cultura. Em 2001, quando a gente começou o Fluto da Caru, era o mundo forró estilizado, Mastruz, Super Boteca, Cavalo de Pau lá. Se a gente fosse num modismo, será que a gente teria... Chegaria lá, talvez, dessa forma, mas não continuaria, né? Ia se adequando. Aí teve o forró universitário, teve o forró estilizado, o forró eletrônico e tal. Aí veja, hoje eu olho para a história do o Piseiro, você vê, hoje a Fulana da Caru tem o espaço dela. Então veja, quando você olha para a lógica da cultura, quem é a resistência? Quem representa a tradição do forró? Análise de Brasil hoje. Quantas bandas Fulana da Caru, cantores da nossa geração, da nossa idade, existem hoje? Nós somos resistência. Né? E, por exemplo, o prefeito não trouxe a banda para o São João Caruaru. Ele vai passar, como outros gestores já passaram, e a banda vai continuar.
Se a Armandinho Pinteado for do Pará hoje, nós já somos história. Nós já trouxemos alegria. Nós temos uma história construída. Ninguém vai apagar a história de Paulo Nailson. Ninguém. O cara pode até tentar querer denegrir sua imagem momentaneamente. Por isso que eu digo, quando chega na hora da televisão, na hora de uma entrevista, aí, meu amigo, as cartas estão na mesa. É quando você vê quem é quem. Então, por isso que eu digo, eu tenho essa tranquilidade para subir no palco. Às vezes está lá, vai tocar lá com o Gustavo Lima. Beleza. Ele faz o show dele, a gente fala, nossa, na política, esse aqui já foi prefeito tantas vezes. Esse aqui tem a marca, porque a marca, olha, esse aqui tem a marca. Porque esse tem 13 mil empregos, olha, porque esse tem 1.800.000 de lua. Tá certo. Eu já vi gente muito maior, que muito mais história, né? Porque a história não mostra que os gigantes caíram. O Império Persa, todo Napoleão, você pega Davi Golias. Então, veja, a gente tem que ter essa tranquilidade de lutar o combate na hora certa, antes de se perder energia e tempo e sofrer de crise de ansiedade, para quem tem. Tem a tranquilidade. A gente tem uma pauta que a gente destaca sempre, que é a política pública de cultura, ou para a cultura. E olhando por esse lado, a implantação do sistema, né, o conselho no novo formato, que antes era pessoas notórias, né, que eram indicadas ou amigas, e depois passou por um processo onde é paritário, parte é escolhido pela sociedade civil organizada, a outra parte é os gestores de governo, plano de trabalho, sistema, né, a implantação disso. Como é que você avalia em relação a Caruaru? Ou seja, como é que você avalia a política pública que é vivenciada na cidade? Administrativamente é fantástica, politicamente é um desastre, né? Então é muito fácil você criar todo o sistema de construção da política pública. O problema é você operacionar ela dando a inclusão na ponta. E como é que você inclui? Valorizando no cachê, valorizando no pagamento, no prazo que prevê o edital. Vamos pegar como referência, qual é o maior evento de Caruaru na cultura, na sua ótica? São João. Tem um edital, por exemplo, vamos dar um exemplo, o edital anterior. O edital dizia que tinha que pagar de 60 dias até após o término. Então, ou seja, 30 de junho era pagado até 30 de agosto. E a gente recebeu em dezembro, rapaz. Então, para que você tem todo um sistema de cultura se você não valoriza pagar o fulano da Caru, a Loki, não sei o que lá, e o estúdio de forró, banda de peru, tem que fazer 10 vídeos cobrando para os caras criar vergonha e pagar. Então, veja, às vezes o discurso é muito bonito, São Paulo. Eu digo isso porque eu vivenciei as duas vertentes. Quando eu não era Armandinho do Superstar, eu sei o que eu passei, de tanto gestor que pisou em mim, de tanta humilhação. Por isso que hoje, quando eu bato no peito, vou pra frente e boto a voz e dou a cara a tapa, eu sei o que eles estão passando. Hoje, tem muita artista na gestão tirando foto que é convidado e é obrigado a ir, mas que na hora certa vai dar comigo, porque quem lutou por ele na hora que eles cruzaram foi Armandinho. Então, assim, isso é muito tranquilo. E às vezes tem uns que vão porque tem emprego, que se corrompe. Aí a história cobra um preço também. Porque se eu estivesse pensando em ganhar dinheiro para mim, era melhor quando eu estava fazendo enquanto nada estava acontecendo e não tendo conta. Então, veja, primeiro, você tem um edital, você não compra o edital. Segundo, você não valoriza o artista. Antes da gente fazer Veja, eu comecei em 2001, o cachê era 300, 400 reais, por 4 horas. 22 anos depois, eram 600, agora aumentou para 900 mil, porque o Online fez essa cobrança, aumentou 50% do cachê. Como é que pode, em 20 anos, você aumentar 200 reais? Não corrige nem a inflação do mesmo período. Então, e aí o que acontece? Você fala assim, como é que o cara que toca no trilho de forró, que espera o ano todo, vai bater de frente com o presidente da Fundação Cultura, vai bater de frente com o prefeito? Ele não toca. Olha aí, Armandinho, quando falou, ficou do Fórum de São João pela primeira vez na história. Mas é melhor que eu fique, porque eu tenho como financeiramente não me prejudicar. Mas outros não podem fazer isso. Professores que falam são demitidos. Então, assim, a política de cultura, você pega assim, investimos 80% da grade com atrações locais. Faça a mesma pergunta, mensurando isso financeiramente, não dá nem 15%. Então, a lógica, se divulga um dado que é bom para o que é a gestão. 80% são artistas de Caruaru. Então a gente tem que entender o que é bom para os artistas de Caruaru é investir nos artistas de Caruaru. Aumentando o São João para 72 dias, que nem tem 72 dias, mas se divulga como se tivesse 72 dias. Quem parece... Para ser justo, quando os gestores anteriores também diziam que era 60 dias de São João, né, 2 meses de São João, a gente que participa de dentro sabe que geralmente segunda, terça, quarta não tinha. Quinta ou sexta, dependendo do período, é que começa a festividade. E aí o que acontece? Caruaru era música, né, 30 dias, capital de forró, era uma tradição, né, 30 dias de festa.
se você quer botar 72 dias, beleza. Eu queria que tivesse 365 dias de festa, Paulo. Se a saúde funcionasse, a infraestrutura, se a assistência social, a educação, a saúde. Então, assim, eu infelizmente não tenho como avaliar esse atual governo, porque ele não deixa uma marca até agora em 3 anos de trabalho. O que eu observo nessa atual gestão é o feijão com arroz que você tem que fazer no gestor. Você sendo prefeito, Paulo Armandinho, ou do prefeito, você tem que primeiro começar pelo princípio de qualquer casa, a zeladoria, a limpeza urbana. É limpar o mato, tirar o lixo, tirar os entulhos. Eu tive que fazer uma série de vídeos, aí quando eu faço eles vão lá e limpam. Mas não limpam onde o povo não rola. Então, se tu não consegue dar conta de tirar o lixo dentro da tua casa e jogar na rua para coleta, tem alguma coisa errada. Então, esse é o primeiro passo. Então, eu estou mostrando a cada mês, eu estou dando a oportunidade do governo também se organizar. Eu comecei pelo mais simples, porque mato você roça, mas está limpo. Eu comecei pelo lixo, mato e entulho. Primeiro mês de março. Abril agora estou falando sobre infraestrutura e saneamento. Então, mostra aí os 100 milhões que tu estás gastando, onde tu estás gastando. Ou é na avenida principal para receber o turista para ver a cidade bonita e fazer aquela... Ou é para quem mora realmente em Caruaru. Então, o prefeito tem que saber o que é prioridade, Paulo. E aí vem essa discussão. Você entender, aí eu vou subir para a saúde, para a educação. Quando chegar no debate, na hora de mostrar para o governo, eu vou mostrar. Ó, Armandinho, de 2023 para cá, vem mostrando todas as problemáticas da cidade. Agora, Armandinho vai mostrar quais são os projetos para resolver cada problemática dessa. Por exemplo, vou dar só um, porque o atual governo é especialista em copiar meus projetos. A feira. Ninguém quer falar da feira. Pode observar, ninguém quer falar da feira. Eu tenho um projeto para ver, a feira não sai de lá. A feira será reestruturada. Como? Recursos via PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, junto com emendas parlamentares em nível estadual e nacionais, e governo do estado. A gente vai começar, será modular. A primeira etapa será a Brasilite. A Brasilite, quando terminar o São João, a gente tira a Brasilite de lá, coloca num parque de eventos para a feira não parar. E começa o projeto estrutural. A feira não tem como ser pau, mas horizontalizada, ela tem que ser verticalizada. Então, porque embaixo eu mantenho os boxes que todo mundo já tem, não vou mexer em ninguém vai pagar nada mais. E é só estrutura de pré-moldada, piso superior, piso 1, só a parte de serviço, banco, casa lotérica, rede hoteleira e gastronômica. O cara vai para a feira, ele não precisa levar dinheiro, ele saca, deposita dentro da própria feira. Hotel, e isso é uma parceria público-privada. Quem vai gastar com o hotel? Um IBS da vida, ele vem e vai fazer a exploração. O prefeitura não precisa gastar nada, você vai fazer a parte estrutural que o governo federal faz. E aí, do segundo andar, em cima, até o 10º, só estacionamento. Nós temos um problema de mobilidade. Associado a isso, a gente tem outro problema de mobilidade urbana. Então a gente quer construir 2 viadutos, por exemplo. Um que não tem o Sagrado Coração, descendo o viaduto dali, o Sagrado Coração, a via local, ninguém vai mexer do mesmo jeito. Ele só passa por cima da feira e vai sair lá no Felisberto de Carvalho, entregando o Vassoural. O mesmo viaduto, o outro viaduto, um que vem ali pela Marcioneiro Dias, na frente da Casa dos Povos São Francisco de Assis. Tem ali o trevo? O São Francisco, o viaduto sobe por lá, ou seja, o do Sagrado, eles vão encontrar em cima e desembocam lá no Vassoural. 2 viadutos simples, não é nada obra faraônica. Então veja, isso, qualquer cidade que está... Parece simples, não é tão simples assim, não. Mas comparando a outras obras, você veja, qual é o viaduto que tem em Caruaru fora do anel viário? Não existe viaduto. Como é que você pode pensar a cidade a longo prazo? Como é que você pensa a mobilidade urbana sem viadutos? Nessa área que você falou várias vezes sobre a feira, inclusive o Sagrado Coração, o que é que pode se pensar para o Rio Pujuca? Veja, aí é outra discussão do meio ambiente. O problema do Rio Pujuca é só um. Veja, se o rio, antes, pega Belo Jardim, como é que é lá o Rio Pujuca? Lá, a barragem do Rio. Tratamento. Então, o que acontece de São Caetano até a saída do Caruaru? O que acontece? Me responda. O que cai dentro do rio? O que cai dentro do rio? Esgoto. Não tem saneamento, né? Tudo é levado. O problema é saneamento. É onde eu despejo o rio. Se eu tiver, veja, todo saneamento. Os dejetos são jogados em lavanderias e tudo mais. Então, veja, se eu tenho uma solução, eu apresento ao governo do estado um projeto a médio e longo prazo. Ó, em 5 anos a gente vai. Veja, qual é todo o percurso do rio? Então a gente vai fazer em etapas. Você não consegue construir isso de uma vez só. Então, se você vai resolver o problema de saneamento final de toda a parte periférica do rio, que é cá para nós um problema quase que inexplicável, sério, no país inteiro, né? O país sofre com... Mas, por exemplo, Caruaru poderia ter o Rio Pujuca como um atrativo turístico. O Rio poderia ser um atrativo turístico. Mas veja, essa é uma discussão que a gente pode trazer. Mas veja, o problema do Rio chama-se saneamento. Se você fechar o saneamento que está sendo despejado e desembocar aí para onde é todo o curso, onde não tem um rio,
O DERJEC vai seguir o percurso normal do saneamento. Isso aí é uma competência da Compesa. E aí você tem que chegar com o governo do estado e apresentar um projeto. Para a gente resolver em 10 anos o problema do Rio Pujuca, é isso e isso. Agora o problema falta o quê? Competência técnica, vontade política. A feira... Nessas mexidas na cidade, você não mexeria também no local onde o São João é feito? Por exemplo, o São João já está abarrotado. Eu tenho uma sugestão. A gente tem ali... Hoje não está sendo construído onde era o campo do Álvaro Lins. Aquele projeto onde é o Centro Olímpico, o projeto foi nosso na época que era diretor do esporte, o Zé Queiroz. Aquele projeto, exatamente do jeito que está, um projeto nosso. Na época tinha as academias da juventude, as praças da juventude, que era do governo Lula anterior, e aquele projeto que, graças a Deus, está sendo colocado aí, foi na época de Raquel, não do Dr. Jorge, está concluindo o trabalho, que foi uma promessa de campanha de Raquel, não dele. Ali poderia ser um polo. Então, veja, a gente tem um conflito, inclusive, na imprensa e com as pessoas. O São João não está sendo mais São João. Nós temos um festival multicultural do mês de junho. São João, a trilha sonora é o forró, Paulo. São as nossas tradições. O turista que vem para cá não quer ver a Loco, porque ele já tem isso lá. Ele não quer ver Mara e Maraísa, ele já tem o Gustavo Lima. Ele quer ver a banda de pífano, ele quer ver a comida gigante, ele quer ver o Alto Murado, os mestres e mestres em barro, o trio de forró, para marteiro. Então, veja, a gente precisa dar ao parque de eventos a atenção que ele precisa. Você quer ir com a família, você não consegue ter esse... Olha aí o café chegando. Quem vai roubar nossa atenção agora e também o paladar é o João, não é isso? Isso mesmo. Que vem nos trazer... Dois cafés lambreta. Olha aí, ó. Delicioso café. 2 cafés lambreta, não é essa? Que é um método raiz, quase macio, para remeter aquela coisinha bem de casa, sabe? Quando você é bom, meu amigo. Tem que respeitar. Um abraço ao meu amigo Antes Lambreta, toda essa equipe maravilhosa. E enquanto ele prepara, você também dá uma olhadinha aqui, ó, no nosso blog. Se você ainda não conhece, Cultura e Política no mesmo lugar. Quem já acompanha, então sabe que passando um pouquinho essa área, vem a página das notícias. Inclusive o blog recebeu recentemente um novo layout. Além da informação da cidade, a gente vai agora caminhando para o próximo passo, que é o mapa cultural, que é justamente uma possibilidade de você saber ali encontrar os artistas, encontrar os espaços, equipamentos, e seja em que segmento for, né? Seja na área da música, da gastronomia, e retornando, temos a parte de áudio, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, mas você viu aí a área de áudio, que é onde ficam os podcasts, porque esse podcast também é veiculado além do canal do YouTube nas redes de podcast, que é o Spotify e os demais. Inclusive antes era só áudio, né? Mas cresceu tanto essa questão do vídeo, que mesmo no Spotify e nas outras redes de podcast está também áudio e vídeo. No nosso canal, que é do YouTube, e por último, não, lá para cima de novo, a questão de assinante, porque também existe essa opção, que são as matérias exclusivas que você só encontra aqui no nosso blog. Então, para o assinante, ele também tem acesso às matérias exclusivas, fazendo a assinatura e também acompanhando os temas através dos colunistas, sejam as crônicas, sejam os artigos, que é algo que a gente preserva. Inclusive, quando a gente começou a manter, o pessoal dizia que não valia a pena, porque ninguém tem mais paciência de talento, de texto longo, e eu mantive. E o resultado disso é que sempre entre as mais acessadas da semana, sempre tem 2 ou 3 colunistas ou cronistas mostrando que sim, você tendo, né, essa coerência e essa persistência, você encontra ali uma identificação com o público que acaba sendo fiel, né, ele acompanhando. Retomando a nossa conversa e já também partindo para o ponto final, então junto com o degustar, né, do café Lambreta, nós estamos já partindo para essa reta final e esse espaço é seu para você deixar aí, né, suas considerações finais. Se por acaso algum assunto, algo que não foi comentado e você queira acrescentar, você fique à vontade para acrescentar aí para quem está nos acompanhando.
Quero lhe agradecer, Paulo, a oportunidade de estar aqui com você. Espero voltar outras vezes para que a gente possa ampliar essa reflexão sobre Caruaru. A cidade só evolui quando tem debate, quando tem diálogo, quando tem crítica, quando tem oposição. A coisa mais rica para uma cidade, politicamente, é a oposição. Uma cidade que tem uma Câmara de Vereadores que não tem oposição, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque a oposição dá a voz àqueles que não são governo, dá a voz àqueles que estão na sociedade, dá a voz àqueles que são silenciados, dá a voz àqueles que não têm microfone como eu tenho, dá a voz àqueles que não têm uma rede social como a que eu tenho, como a que você tem. Então a oposição, ela é o contraponto da democracia. Ninguém tem a razão, não existe uma única verdade, existem verdades, existem opiniões, existem pontos de vista diferentes. Para isso, a melhor forma tem que ter o diálogo, para você fortalecer a sua justificativa, apresentar seus pontos e dialogar com o outro. Então quem não tem a capacidade de dialogar não pode estar na vida republicana, democrática. Por isso a importância da inteligência emocional. Pode fazer crítica, por isso que eu digo assim, eu espero muito os debates para que eu possa conversar com o gestor e perguntar para ele como é que ele fez e como é que ele está dizendo que vai fazer. Então só esses contrapontos do debate fazem a diferença. Então quero agradecer ao povo de Caruaru pela oportunidade de me acolher com tanto carinho, com tanto respeito. Por todas as dificuldades que eu tive na minha vida, sou muito feliz e grato ao povo de Caruaru. Não é quem está no poder que faz a diferença. São às vezes as pessoas mais simples que moram na zona rural, que moram nas periferias, que me recebem com o maior carinho e amor. O que eu quero devolver a Caruaru é tudo que Caruaru me deu. Eu não tenho pressa, tudo no tempo de Deus. Se tivesse sido a vontade de Deus, Deus e o povo vai dar a resposta. Então, lhe agradeço a oportunidade e eu tenho 38 anos de idade. Se tem uma coisa que eu aprendi desde meus 8, há 30 anos atrás, é que nada vem fácil. Tudo que vem fácil vai embora rapidamente. A casa só é sólida quando a gente faz uma boa base. E é isso que eu venho construir na minha vida toda, a base. Construir na educação, construir na cultura e agora estou construindo na política. Então pode ser que a gente possa ter um telhado bonito, com energia solar, para que a gente possa irradiar essa energia, se prepare essa história ao povo que eu amo. É o povo da minha terra de Caruaru. Obrigado, Caruaru, por tudo. É só questão de tempo. Em breve a gente vai estar trazendo novidade. Não existe ninguém dá conta. Inclusive nessas parcerias, né? Você disse que tem coisa já. Tem coisa de novidade. Daqui para as convenções, muita coisa vai acontecer. Eu lhe agradeço ao seu espaço, ao seu blog, a tudo que você faz. Você é um cara muito respeitado e milita em muitas áreas, né? A gente se encontra às vezes pouco para conversar assim, mas eu sempre vejo você atuando. Você tem meu respeito, da minha família, da banda Fogo Aracaju. E sempre que você precisar, eu estarei à sua disposição para a gente dialogar, refletir, construir, reconstruir. Isso é a vida. O eterno caminhar é aprendizagem. Tem uma frase que eu ouvi de Abraão Soares. Ele, na época, era presidente do Instituto Requiai, que ele dizia que na beleza da simplicidade de Jesus a gente encontrava a humildade e o amor. Eu vou usar essa frase agradecendo, né, as palavras gentis suas e ao mesmo tempo lhe presentear com um brinde simples, mas que tem suas iniciais. E eu espero que será o chaveiro da chácara lá do sítio. Toda vez que eu chegar lá, lembrar do Paulo Maílson. Tá vendo? Já tá aqui, ó, gente. Bem bonito, olha. Muito obrigado, Paulo. São os pequenos gestos que marcam as pessoas. E você tem a certeza que eu fiquei muito feliz, viu? E você que nos acompanhou até agora, queremos agradecer, né, pela audiência em mais um programa. Na próxima terça, nós teremos aqui conosco às 18 horas o Toninho Rodrigues. Então você tem acompanhado aí essa dinâmica toda terça e quinta às 18 horas, um pré-candidato ou a pré-candidata, que foi a Michelle a primeira, trazendo um pouco sua visão sobre a política pública para a cultura e, claro, sobre outras dimensões. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, o seu comentário, sua opinião, se gostou ou não gostou de algo. É importante, como ele disse, né, na divergência dessas opiniões, desde que sejam respeitosas, né, porque a rede social não lhe dá o direito, nem lhe dá a liberdade de você ser agressivo, nem desrespeitoso. Então é sempre bem-vindo, sim, a crítica e alguma observação que possa nos ajudar a crescer. Então, mais uma vez, muito obrigado por sua audiência e até o próximo programa. E vamos brindar no café. Valeu.